Então hoje o assunto é função quadrática. Então, a função quadrática, ela é uma função. Se ela é uma função, ela respeita todas as qualidades de função. Não é verdade? Como assim todas as qualidades de função, né? Ela vai transformar, ela vai estabelecer uma relação entre dois conjuntos. Primeiro de tudo, lembrando que a função ela relaciona dois conjuntos. No caso numérico, né? Então a gente vai ter um conjunto aqui e um conjunto do outro lado. Esses conjuntos eles são constituídos por números, ou seja, seus elementos são números. Aí a função trata exatamente disso, de estabelecer uma relação entre os elementos desses conjuntos. Mas aí não é uma relação qualquer, né? Não é uma relação qualquer. Para ser função, a gente precisa respeitar uma regra básica. Todo elemento do conjunto da esquerda, que a gente chama de domínio, que é onde fica o x, ele vai se relacionar com um único elemento da direita, que é o lugar onde fica o y. Então, todo elemento daqui tem que se relacionar com um daqui. Beleza? Então, a função quadrática vai fazer exatamente isso. Vai também estabelecer essa relação. Vai pegar um conjunto, olhar para outro conjunto e vai começar ali a estabelecer uma relação entre seus elementos. Mas o que a função quadrática faz, né? O que a função quadrática faz? Deixa eu apagar aqui. Bom, ela simplesmente ela vai pegar também dois conjuntos numéricos. Ela vai pegar dois conjuntos numéricos e vai fazer o seguinte, ó. Ela vai estabelecer uma regra para que o elemento que está no conjunto do domínio, que é onde fica o x, então, que a gente chama de domínio da f, aqui contra o domínio da f, os elementos que estão aqui, eles vão se relacionar com os seguintes elementos do outro lado. Vai ter que existir um número a, que vai multiplicar o quadrado desse x, vai existir um número b, que vai multiplicar o x, e vai existir um c também. Então a gente vai ter esses produtos mais esse c, e aí a relação do x para esse lado é exatamente a soma desses caras aqui. Então, por exemplo, né, o a, o b e o c são números fixos. Então, ó, a gente vai pegar aqui o número 2 desse lado, que está no conjunto do domínio. Aí o 2 vai se relacionar com alguém, aqui desse lado. Mas com quem? Aí depende da regra que eu estou determinando, né? Então, se eu colocar o A igual a 1, o B igual a 1 também, e o C também igual a 1, então todo mundo igual a 1, então o 2 vai se relacionar com um elemento lá do contradomínio, vai ser 1 vezes o meu 2 ao quadrado, mais 1 vez o meu 2, mais 1. 2 ao quadrado é 4, mais 2 vai dar 6, mais 1 vai dar 7. Então, o B ele vai se relacionar com o 7. Beleza? Então, ó, a gente pegou um elemento aqui e queria encontrar com quem ele se relaciona desse lado aqui. Ué, a regra é essa daqui, ó. A regra é essa daqui, que é o que eu chamo de função polinomial de segundo grau ou função quadrática. Aí a gente vai ver o porquê. Então, tá aí a cara de uma função, né? Beleza? Então, toda função ela vai respeitar essa relação. Toda função ela vai ter diversas representações, né?
seja ela gráfica, seja ela em tabela, seja ela numa diagrama de Venn, ou seja ela numa forma algébrica, numa expressão numérica, no caso, né? Numa expressão algébrica, desculpa. Então essas coisas que a gente tem que conhecer. Todas as funções vão ter raízes? Nem sempre. Mas quando tem, a gente precisa saber calcular. Tá? Então todos os elementos que aparecem em funções vão aparecer aqui em função quadrática também. Então aqui está a definição de função quadrática. Ó. Então o que é função quadrática ou função polinomial de segundo grau? Tá? Geralmente a gente fala com a função do segundo grau, mas na verdade é polinomial. Bloco ligado, né? É a função polinomial vamos no quadro de segundo grau. Por que é polinomial, né? É porque na verdade essa função, assim como a função que a gente fala de primeiro grau, elas são polinômios. Quem recebe o grau, na verdade, são os polinômios e não a função. A função não tem grau. Um exemplo de função que não tem grau, por exemplo, é a função logaritmo, né? A log não tem grau. A função exponencial não tem grau. Ah, eu já tinha colocado aqui embaixo, né? Não li tudo. Então a função de segundo grau ou a função polinomial de segundo grau? Já estava lá embaixo. Bom, corretamente então, a gente fala função de segundo grau, mas a forma correta é uma das outras duas lá, tá? Aí como ela é escrita? Ela é escrita da seguinte forma, ó, fx é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou até destacar essa parte. Essa é a forma algébrica da função, né? A forma com que geralmente a gente vai se deparar. Beleza. O A, o B e o C são os chamados coeficientes da função. Eles são números reais, tá? É claro que depende aonde você está, em qual corpo, né, ou qual conjunto numérico você está trabalhando. Podia ser ali número complexo. A condição principal, ó, então tem que existir o A, o B e o C. Mas a condição principal é que o nosso A seja diferente de zero. Porque se ele for zero, é um elemento aqui A, um coeficiente A, multiplicando x, né? Então não interessa o valor de x que aparecer aqui, 0 vezes alguma coisa é 0, e aí esse cara some. Então eu deixo de ter exatamente a cara de uma função de segundo grau, né? Eu caio de grau. Eu vou para o primeiro grau ou eu vou para uma função constante. Então é por isso que a condição do A aqui é exatamente ser diferente de zero, senão eu não estou com uma função do segundo grau. Beleza? Então a gente pode ter uns exemplos aqui, né? Exemplos de funções. Vou até pegar aqui, que já tem pronto aqui em algum lugar. Tinha. Aqui. Exemplos, né? Bom, olha só. Essas funções aqui, ó. Aqui. Elas são uns exemplos de funções quadráticas. Beleza? Só vou arrumar aqui porque... Vamos. Aí.
Olha só, então, ó, 6x ao quadrado menos 4x mais 5. A outra função, x ao quadrado menos 9. A outra função, 3x ao quadrado mais 3. A outra função, x ao quadrado menos x. Então, todas elas vão ter os coeficientes, né? Todas elas vão ter os coeficientes a, b e c. Na primeira função, a gente tem que o coeficiente a vale 6, o coeficiente b vale menos 4, olha o sinal aqui, e o c vale 5. Na segunda função, a gente tem o coeficiente a valendo 1, né? O número que multiplica o x ao quadrado é 1. Já o termo aqui, o segundo termo, que seria o termo com x a primeira potência, ele não aparece aqui, né? Significa que o coeficiente que multiplica esse termo é 0, tá? Ou seja, o b é 0. Aí aparece menos 9, então menos 9 é o meu c. Agora, no terceiro exemplo, a gente tem o coeficiente a, né? O termo 3x ao quadrado. A gente tem o coeficiente a igual a 3, o coeficiente b no termo 3x a gente tem 3 também. Já o terceiro termo, que é o termo independente, né? Ele não se junta ali com x, ele é 0, ele não aparece. Aí no último a gente tem 1, menos 1 e 0. Então tá aqui exemplos de uma função polinomial de segundo grau. Veja que em todos os exemplos a gente pode anular b ou c, mas nunca a. Bom? Então, beleza. Bom, vamos ver rapidamente, né? Uma coisa que eu passei em funções, mas o valor numérico, né? Vamos ver o valor numérico, que é uma das dificuldades que os alunos acabam tendo. Valor numérico da função quadrática. Bom, a verdade é que para eu descobrir o valor numérico da função quadrática, basta eu pegar um valor de x no domínio e fazer como eu fiz lá no comecinho. Lá. Eu pego o valor de x no domínio, então ele vai ser um valor numérico, e eu substituo esse x na expressão algébrica dada pela função. Beleza? Então olha só, vamos colocar um exemplo aqui, né? Tem alunos que têm dificuldade com o valor numérico de função. Lembrando que uma função, ela tem domínio, contradomínio e depois tem um conjunto que a gente chama de imagem, né? Que são exatamente as f de x. Todas as f de x, elas são, na verdade, elas constituem um conjunto chamado imagem. Por isso que eu sempre digo que eu não gosto de chamar y de f de x, porque senão eu estou afirmando que meu contradomínio é toda a minha imagem. E aí, em alguns casos da matemática, isso pode complicar. Então, ó, o que ele quer? Ó, nós queremos determinar a imagem do número real menos 2 da função. Então, a gente tem uma função já aqui, ó, da função f de x. F de x igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, o que acontece? De novo, né? Nós temos dois conjuntos numéricos. Beleza. O segundo até ficou mais bonitinho. A gente tem dois conjuntos numéricos. E aí a gente quer relacionar esses conjuntos, né? Geralmente, os conjuntos, a gente relaciona o conjunto real com o conjunto real. Quando não se fala nada, a gente assume isso. Beleza? Quando não se fala nada sobre o domínio ou contradomínio, a gente assume que é real em real. Então, olha só, o que a gente quer? A gente vê aqui no conjunto dos números reais que está à esquerda e pegou o número 2. Por se tratar de função,
esse número 2, ele vai vir aqui e se relacionar com alguém. Desse lado aqui. E é exatamente quem? É exatamente a imagem do 2, né? Ele vai ser a imagem do 2 pela função. Então é exatamente a f de 2. Então esse 2 se transforma na f de 2. Mas quem que são as imagens, né? As imagens, ó, as imagens vão ser os conjuntos dentro desse contradomínio que vão respeitar exatamente a lei de formação. São as f de x. f de x igual a 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Então, todo mundo que está aqui dentro vai ser a imagem de um valor aqui do domínio. Beleza? Então, todo valor que eu pegar aqui vai cair dentro aqui desse vermelho. Beleza? Então a gente quer descobrir, na verdade, valor numérico, né? A gente quer descobrir quem que é esse f de 2, afinal, dado por essa lei de formação. Bom, simplesmente a gente vai e substitui o 2. Para todo x que a gente vê aqui na função, a gente vai colocar agora o valor 2. Observem a mágica. F de 2. Então, ó, dentro do parênteses a gente já coloca 2. E à direita da expressão algébrica, a gente vai substituir todo o x por 2. Então, 6. Código errado. Alt. Vai ficar assim, ó, 6 vezes 2 ao quadrado, porque o x está ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 5. Então, minha f de 2 é igual a quem? 6 vezes 4, menos 4 vezes 2, que é 8, mais 5. Então, minha f de 2 é igual a 24 menos 3. Então, minha f de 2 é igual a... Meu Deus. Minha f de 2 é igual a 21. Beleza? Então, simplesmente a gente pega esse 2, substitui ela aqui na lei de formação e descobre o f de 2. Reparem que, tipo assim, essa substituição ela é opcional. Se eu quiser um valor número real, eu tenho aqui, ó, a f de 2 é 21. Mas se eu não precisar, eu posso carregar o f de 2 mesmo. Isso é opcional. Então, mas determinar valor numérico é fazer isso. É substituir os valores de x, né, os valores numéricos de x na função ali na lei de formação. Beleza? Bom, como toda função, eu posso pegar essa representação aqui de um conjunto em outro, a gente pode espelhar essa relação em um gráfico. Tá? Então, na verdade, toda função vai ter um gráfico. Mas o que é gráfico, né? Gráfico vai ser tipo um desenho lá no plano cartesiano, no final das contas. Na verdade, o gráfico vai ser um desenho no plano. Mas a gente geralmente usa o plano cartesiano. Por que usa o plano cartesiano? Exatamente porque a gente está estabelecendo relações entre conjuntos. As relações entre conjuntos. E o plano cartesiano ele estabelece uma relação entre conjuntos. Na verdade, ele estabelece um produto cartesiano entre o real pelo real. Mas a gente nem entrou nesse mérito do que é produto cartesiano. Então, beleza. Deixa eu ver onde eu estou, que não está longe ainda. Então, aqui, eu só vou arrumar aqui. Eu vou colocar que isso aqui é a forma algébrica, né?
forma algébrica e definição, né, de função quadrática. Melhor começar do lado aqui, que é um outro assunto, né? Então, ó, gráfico. Bom, nem toda função vai ter um gráfico bem delineado, né? Que tipo assim, nossa, é um gráfico bonitinho, fácil de lembrar, de dar nome, etc. Nem todas são, mas a função do primeiro grau é uma reta, a função do segundo grau a gente vai ver, a função exponencial também tem um gráfico bonitinho, a logaritma tem, e todas as funções polinomiais na verdade tem, né? Toda função que eu chamo de função polinomial vai ter um gráfico bonitinho, mas nem toda função tem. Algo que eu possa definir e até dar nome, né? Bom, para nossa sorte, essa aqui tem, né? A gente vai determinar ele. Bom, o gráfico da função do segundo grau é uma curva chamada de parábola. Então vamos colocar aqui, o gráfico é uma curva. Vou aproximar aqui. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada de parábola. Beleza? A parábola, ela é uma cônica. A parábola para quem estuda as cônicas, a parábola é uma cônica, ou seja, ela é da família das circunferências, elipses e hipérboles, que são todas cônicas, né? Todos esses elementos que eu descrevi aqui são cônicas. Ó. A circunferência é uma cônica, a elipse é uma cônica, a hipérbole é outra cônica. O nome cônica é porque a gente pega um cone e começa a fazer recortes no cone. Então, se você pega um cone, que é aquele chapéu de aniversário de criança, e começa a fazer certos cortes, você vai encontrar uma das 4 curvas aqui. Vamos definir a parábola de forma geométrica primeiro, na geometria analítica. Ó, a parábola é o local geométrico dos pontos que mantém a mesma distância de um ponto F, que é o foco, da parábola, e uma reta R, que é chamada de diretriz. Então, se você quiser construir uma parábola aí na sua casa,
você tem que manter exatamente essas propriedades. Ó. Tem que pegar um ponto e pegar uma reta que a gente chama de diretriz. E aí você vai encontrar todos os pontos que estão na mesma distância entre esse ponto F e a reta. Então, olha só. Vou até desenhar uma aqui para vocês verem. Parábola. Então, ó, o que seria a parábola? Que no final é exatamente a função quadrática, né? Porque ela é só uma representação da função quadrática. Claro que a gente só tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente fala da função em x, a função em y, então se ela estiver virada, a gente pode falar que ela é a função quadrática, mas é uma função em y. Mas aqui não vem ao caso por enquanto. Então olha só, eu vou desenhar aqui os eixos ordenados, né? Os eixos x, y. Beleza? Então, esse eixo vai ser meu eixo y. E esse eixo, meu eixo x. A gente até viu hoje na geometria analítica que, na verdade, o que esse eixo faz? Ele vai distinguir os infinitos pontos do espaço. Né? Ele simplesmente determina a localização dos pontos. Então, com isso, ele faz diferenciar os pontos. Porque pontos eu só consigo diferenciar por sua posição e eu não por sua qualidade, né? Porque ponto não tem altura, não tem nada, são todos iguais. Beleza. Então, olha só, o que vai ser a parábola? Bom, eu estou aqui, então, com x e y, e aí eu vou desenhar uma parábola, que vai ser uma curva dessa forma aqui, ó. Nossa, se o quadro estivesse respondendo a minha... Aí. Deixa eu colocar bem no centro para ver se eu consigo aí. Beleza, mais ou menos isso, tá? O que é parábola? Para eu ter uma parábola, eu preciso... Na verdade, primeiramente eu precisava de uma reta que se posicionasse a uma certa distância de um ponto F. Mas no caso a gente pode pegar a parábola e falar assim, existe uma reta que passa mais ou menos aqui, ó. E aí vai existir um ponto aqui dentro que eu vou chamar de ponto de foco, né? Um ponto aqui, ó. Então, esse é meu F. Esse é meu F. E essa reta que está aqui é a minha reta R, que é a minha reta diretriz. Ó, ela indica onde a parábola está, né? A parábola sempre está também para o ponto F, né? Não podia estar para baixo. Então, olha só. O que seria a parábola? A parábola, quando a gente faz isso, ó, como eu falei, o plano ele tem infinitos pontos. A parábola simplesmente ela vai unir alguns desses infinitos pontos, que no caso continua sendo infinito também, né? Então a parábola vai unir esses pontos aqui, como se fosse uma constelação, né? Que a gente tem lá as estrelas e a gente une na nossa cabeça. Então isso que a parábola está fazendo, ó. Mas de que forma ela seleciona esses pontos? De que forma ela seleciona esses pontos? Bom, a seleção desses pontos não é aleatória. Esses pontos eles precisam respeitar uma distância.
Que distância? Ó, por exemplo, esse ponto aqui, ó. O ponto que está em rosa é o ponto que está em vermelho aqui, ó. Vou colocar em vermelho. Ponto P. Esse ponto P, ele tem uma distância até F e ele também vai ter uma distância até a reta R aqui, tá? E na verdade, esta distância aqui, ó, essa distância e a distância de P até a reta, olha só, geometria analítica na verdade, né? Porque é a distância de um ponto à reta. A distância de P até a reta e a distância de P até o foco é igual. Então, qualquer ponto que eu for pegar, então eu vou pegar um ponto Q aqui, ó. Se eu for pegar aquele ponto P, vou pegar uma outra cor aqui, azulzinho. Se eu for pegar aquele ponto Q, então eu tenho aqui uma distância, e aí depois eu vou ter outra distância aqui, ó. Até a reta. Bom, esses segmentos, que são segmentos que no final me indica a distância, eles têm exatamente o mesmo tamanho. Beleza? Eles têm o mesmo tamanho. Então isso é uma parábola. Todos os pontos ficam a mesma distância de F e R. Aí, então eu não tenho eu não seleciono pontos de forma aleatória. Beleza? Então só vou determinar algumas coisas aqui. Ó. O ponto F é o foco. Acho que eu já coloquei, né? O ponto F é o foco e a reta R é a diretriz. Já está lá. Beleza. Deixa eu escrever aqui. Vou só destacar de outra cor porque isso aqui é importante, né? Então, o gráfico da função quadrática ou da função polinomial do segundo grau é um gráfico que é uma curva que a gente chama de parábola. E a parábola, na geometria analítica, a gente define dessa forma. Mas vamos voltar para nossas definições mais simples, né? Você não precisa saber exatamente disso para ficar trabalhando em cima de funções. Bom, então olha só. A parábola, ela vai conter alguns elementos. Beleza? Então eu vou desenhar de novo. Para essa reta aqui. Vamos. Bom, pegar essa aqui, copiar lá embaixo. Então, para funções, basta o seguinte, ó. Então, olha só. O que é importante, né, na função? Eu reparar algumas coisas. Vou desenhar de novo a parábola. Esse é só um modo de desenhar a parábola, né? Mas a gente vai ter que notar uma certa propriedade da parábola. A parábola, ela vai ter um ponto aqui que ele se localiza, nesse caso aqui, né? Na menor altura. Na verdade, a gente tem ponto de extremo na parábola. Essa que é a verdade. A gente pode ter dois tipos de parábola. Essa daqui, vou tentar desenhar os dois lado a lado, né? A gente pode ter uma parábola dessa forma aqui. E uma outra parábola dessa forma aqui.
Aqui está quase uma função do quarto grau. É mais ou menos assim. Então, as duas têm assim, ó, tem pontos de extremo. O que é ponto de extremo? É um ponto que ele tem uma certa qualidade, tá? Ou ele é o menor, que é a menor altura, ou ele tem a maior altura. Sempre aonde eu olho? Sempre para o y. Ó, sempre para o y, tá? Então aqui, ó, se você for comparar o valor de y para todos os outros pontos da parábola, você vai ver que aquele lá de cima ele vai ser o maior. Agora no laranja, se eu for comparar o valor de y para todos os outros pontos dessa parábola, você vai ver que o valor de y desse ponto ele é o maior. Menor, quer dizer, né? Ele é o menor. Beleza. Então esse ponto aqui é um ponto que se destaca, né? É o ponto de extremo. Esse ponto de extremo, que é um ponto, então ele também tem uma abscissa, x, ele vai ser conhecido como o vértice da parábola. Então esse extremo aqui, que é o ponto onde se destaca, ele é conhecido como o vértice da parábola. Então por isso que a gente chama de y do vértice e x do vértice. O y do vértice é a ordenada do ponto do vértice e o x do vértice é a abscissa do ponto do vértice, que pertence à parábola. Então, aqui, ó, esse ponto aqui, preto agora, ele é o vértice. O vértice da parábola. Bom, uma parábola também, ó, a gente pode notar em relação ao vértice, tá? Em relação ao vértice, a parábola ela é simétrica. O que significa isso? Então, o vértice ele representa duas coisas para a gente. Ele indica o ponto de extremo e ele indica um eixo, um certo eixo que vai atravessar a parábola. Então existe uma reta que pega basicamente o vértice e a projeção do vértice no eixo x dessa forma aqui. As duas vão ter isso aí. Então, a esse pontilhado, que na verdade forma uma reta, eu vou chamar de eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É um eixo que mantém a simetria da curva. Ou seja, se eu desenhasse na folha essa parábola e dobrasse a folha exatamente em cima dessa reta, que é o eixo, um lado da parábola, que está vendo que ela separa a parábola em dois pedaços, né? Um lado da parábola ia cair exatamente no outro, como se fosse um espelho. Então, eixo de simetria. Beleza. Bom, na parábola também, a gente consegue ver que existem uns pontos que são notáveis, né? Além do vértice, que é um ponto notável, que é um ponto que se destaca, né? Existem outros pontos. Que outros pontos? Bom, o ponto que a parábola corta o eixo x, o ponto que a parábola corta o eixo y. Sempre vai ter esses pontos? Bom, o do eixo y sempre vai ter. O do eixo x, nem sempre. Por quê? Porque como é uma função, a parábola ele está também lá representando a função, né? É um gráfico de uma função. Bom, como é uma função, os gráficos de funções nos diz o seguinte: toda vez que o gráfico de uma função corta o eixo x, a gente vai ter uma raiz. Então aqui, por exemplo, vai ser o x' e aqui o x duas linhas. E aqui, ó, é o x1 e o x2 para o rosa, né?
Então aqui, ó, esses pontos aqui, eles são as raízes, né? Esses pontos, na verdade não, né? A abscissa dos pontos são as raízes. Raízes da função. E esse ponto onde corta aqui o meu eixo Y, vou até apagar esse vértice, mas olha aqui, ó, esse ponto aqui, onde corta o meu eixo Y, é exatamente a ordenada dele. A ordenada desse ponto, o que é a ordenada? Né? É o valor exatamente de y, tá? Porque todo ponto ele tem y e x. Aqui a gente consegue reparar que esse ponto ele tem x igual a zero e ele tem um valor para y. A ordenada desse ponto é exatamente o meu valor de c, do meu coeficiente c. A ordenada é exatamente igual ao valor do coeficiente de C. Por isso que geralmente a gente já chama esse ponto aí, que é o ponto onde a parábola encontra o eixo Y, de C. A gente chama o ponto mesmo de C. Tá? Então olha só, a gente tem os pontos notáveis, a raiz, o vértice e esse ponto C, e a gente tem essas propriedades da parábola. Beleza? Agora reparem em duas coisas, né? A parábola, ela estava uma hora para cima, né? Se a gente for terminar alguma coisa, outra hora para baixo, uma hora estava à esquerda, outra hora estava à direita. Então essas propriedades da parábola, essas coisas que acompanham uma curva, elas são determinadas exatamente pelos valores dos seus coeficientes. Então por isso que a gente agora estuda os coeficientes da parábola. Então é sempre de olho na função e de olho na parábola, né? Porque a função me dá os coeficientes. E se eu não tiver a função, a própria parábola vai me indicar os coeficientes ou vai me indicar uma propriedade dos coeficientes. Se ele é negativo, se ele é positivo. Às vezes não indica exatamente quem é o coeficiente. Tá? Então olha só, os coeficientes ou significados dos coeficientes. Lembrando que apesar de eu ter outras representações para uma função, as mais importantes para a gente, no fundo, é a forma gráfica dela e a forma algébrica que ela tem, que é a lei de formação dela, né? Então, significados dos coeficientes e a parábola, né? A gente tem que olhar para os dois. Então, olha só. O coeficiente A, que é o mais lembrado por todos os estudantes, né? Coeficiente A. Estava separado aqui. Bom, o A, ele não pode ser nulo, né? A gente viu que ele não pode ser nulo pela própria definição de uma função do segundo grau. Então ele pode ser negativo ou positivo. E é exatamente essa característica dele ser negativo ou positivo que vai alterar também a formação da minha parábola. Então vejam o seguinte, ó, se A é positivo, A maior que zero, então, não sei se tem a seta aqui. Deixa eu
eu pegar a setinha lá em cima. Aqui do lado, né? Então, ó, se A é positivo, o que acontece com a minha parábola? A concavidade dela, ou seja, essa parte que parece que cabe água dentro, a concavidade da parábola vai ser voltada para cima. Concavidade voltada para cima. Ou seja, né? A positivo, eu tenho uma parábola sorrindo. Dinheiro no bolso, eu sorrio. Se o A é negativo, nós temos a concavidade da parábola, concavidade voltada para baixo. A gente vai ter as seguintes situações, né? Eu posso até fazer separado aqui, que até seria melhor, né? Eu faço já o desenho. Então, olha aqui, duas situações, né? A para baixo ou A para cima? Vou até deixar de duas cores diferentes. Então, nessa situação, o que a gente tem? A gente vai ter uma parábola em qualquer posição aqui do plano. Mas essa parábola, ela vai o quê? Ela vai sorrir, né? Ela vai estar voltada para cima. Então aqui eu tenho o A positivo. A gente gosta de fazer uma carinha aqui, né? A e faz assim, ó. Ó, parece que tá sorrindo, né? A positivo, tô sorrindo. E o A negativo, ele tá triste, tá devendo. Então, lá negativo, eu vou estar devendo. Vou desenhar fora aqui, fica mais legal. X, Y, nesse caso aqui ele vai estar sorrindo, né? A maior que zero. Pronto, sorri e o outro fica triste. Beleza, então o A determina a concavidade. O B, o coeficiente B, que não é um coeficiente muito estudado, não, para falar a verdade. Geralmente a gente só se atenta ao coeficiente A e o C, o B pouco interessa, mas o B, o coeficiente B,
ele vai nos indicar o quê? Ele vai dizer se a parábola, deixa eu só aumentar aqui, né? Coeficiente B, ele vai nos indicar o comportamento da parábola ao cruzar o eixo Y, tá? Então, indica, na verdade, indica a inclinação da parábola, indica o comportamento da parábola ao cruzar o eixo Y. Ao cruzar o eixo Y. Então a gente vai ter alguns casos. De novo, né? A gente vai ter o B maior que zero, o B menor que zero e o B igual a zero. Então, se B é maior que zero, se B é maior que zero, a gente tem a seguinte situação. Ó. Eita. A gente vai ter que a parábola intercepta o eixo Y em sua parte crescente. Então, se B é maior que zero, a parábola intercepta o eixo Y em sua parte crescente. Então, lembrando que a parábola, diferente da função do primeiro grau, né, a reta, ela vai ter uma parte decrescendo e a outra parte crescendo. E isso não interessa se ela vai ser voltada para cima ou voltada para baixo. Ela sempre vai ter duas partes. Então o B vai indicar exatamente isso. Se o B é maior que zero, vai interceptar a parte crescente. E se a parábola, esse B é maior que zero, a parábola intercepta o eixo Y em sua parte decrescente. E, finalmente, se o B é igual a zero. Se o B é igual a zero, nós vamos ter que a parábola intercepta o eixo Y em seu vértice. Então, esse B aqui é pouco estudado, como falei para vocês, tá? Cai muito pouco na prova. Raramente eu vi alguma coisa envolvendo ele. E finalmente o C, o A é o mais estudado, na verdade, e o C ele vai indicar uma propriedade importante, que é onde a parábola corta o eixo Y, né? O C indica exatamente aonde a parábola vai cortar o eixo Y. Então, o coeficiente C da parábola. Então, esse coeficiente ele indica exatamente a ordenada do ponto, né? A gente viu que é a ordenada, né? Indica ou ele né? É a ordenada do ponto em que a parábola corta o eixo Y. É a
ordenada do ponto em que a parábola corta o eixo Y. O C a gente viu lá em cima, lá naquele desenho que eu fiz, né? Nós vamos ver agora, tanto o B quanto o A e o C, todos eles com mais dinâmica, né? O movimento, não somente dessa forma aqui. Então vamos ver essas afirmações no aplicativo que chama GeoGebra. Firefox sempre bom como sempre. Deixa eu abrir aqui, ó. Opa. Vou abrir o aplicativo GeoGebra aqui. Não vou abrir no Firefox não, porque ele trava tudo. Então, olha só, vou pôr GeoGebra. E a gente vai ver a dinâmica dos coeficientes e a parábola. Então, vou construir aqui uma função de segundo grau, né? Vou fazer qualquer um aqui. Aí, ó. Vou construir então a fx igual a x ao quadrado mais x mais c. Mais c não, mais 1, né? Aí, ó, construir uma parábola. Não é verdade? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai olhar... A gente vai deixar fixo o A e o B, beleza? A gente vai deixar fixo o A e o B e vai mexer nos outros coeficientes. A gente vai deixar fixo, desculpa, a gente vai deixar fixo o B com o C. Então, ó, o B vale 1, o C vale 1 e eu vou começar a construir funções onde eu vou alterar o A. Ó, 2x ao quadrado, 3x ao quadrado já, 3x ao quadrado mais x mais 1. Outra, g de x igual a 100x, 100x é muito, não vai aparecer, 10x ao quadrado mais x mais 1. Acho que 100 aparece, hein? T de x é igual a 100x ao quadrado mais x mais 1. Então veja aí, ó. O que está acontecendo com a minha parábola? Vejam que, ó, o que acontece, né? O A, ele também está mudando essa abertura, né? Ó, o que tem o A menor, ele tem a abertura maior. Olha só, o verde é esse daqui, ó. A azul é esse daqui. Tá vendo que está diminuindo? Olha só, quando eu coloquei um X muito grande, ele veio aqui, ó. Ele veio bem pequenininho, ele quase juntou, né? Quase formou uma reta. Quer ver outro, ó? V de X é igual a... Vamos colocar agora bem pequeno, né? 0,00063 x ao quadrado mais x mais 1. Eu acho que tem que ser vírgula aqui. Ponto mesmo. Olha só. Olha essa parábola aqui. Olha o tamanho da abertura dela. Tá vendo? Então o A ó, ele também altera a abertura da minha parábola. Mas beleza.
não era isso que a gente queria ver com o A, né? A gente só viu que o A, na verdade, o que a gente quer ver é o A e sua relação quando ele está negativo e positivo. Então, olha só. O mesmo, a gente está deixando fixo B e o valor de C, né? Então, ó, menos x ao quadrado. Então, agora eu coloquei o A igual a menos 1. Olha o que aconteceu. Eu tenho um g de x voltado para baixo. Olha só, f de x não. J de x é igual a menos 3x ao quadrado. A gente já tem o 3x ao quadrado lá, mais x mais 1. Olha só. O que aconteceu? Tá vendo? As duas funções estão em azul, só que uma foi para baixo. Então o A está claramente aqui alterando o quê? A nossa concavidade. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o A fixo. E a gente vai alterar o B. Mas para isso eu preciso definir só um ponto deslizante aqui. A gente vai alterar nosso B. Então, ó, só para eu deixar igual aqui, deixa eu ver, corpo, emoção, básico, nome B. Vou fazer assim, ó, vou definir uma função agora. A f de x igual, vou deixar o A fixo, x ao quadrado, mais bx mais 1. Beleza? Então, ó, o A vale 1 e o C vale 1. Já o B, ó, o B depende de quanto eu for colocar aqui, ó, nesse controle aqui. Beleza? Agora sim, ó, o que está acontecendo, ó. O B igual a 0, pela definição lá que a gente tem, né? Pela afirmação, né? Não definição, pela afirmação que a gente tem, o B quando é igual a 0, ele intercepta, a parábola intercepta o eixo Y em seu vértice. Então vamos ver se isso é verdade, ó. Olha lá, tá interceptando o eixo Y onde? Bem no vértice. Não é verdade? Aí o que ele fala aqui, ó. Se o B é maior que 0, a parábola intercepta o eixo Y em sua parte crescente. Qual que é a parte crescente dessa parábola aqui, ó? Essa parte aqui, ó. Beleza? Eu vou até definir uma outra função. Uma g de x igual a x ao quadrado mais b de x de novo, mais 1. Na verdade, menos x ao quadrado, né? Eu quero uma função com concavidade para baixo agora. Olha lá, uma laranja. Ó, as duas têm o b dependendo desse controle aqui, ó. Então, b é igual a 0 nesse caso. Quando b é igual a 0, a gente tem a afirmação que a parábola corta o... Na verdade, né? Olha lá. A parábola intercepta o eixo Y em seu vértice. Não é verdade? Então, beleza. Isso está acontecendo aqui. Agora, se o B é maior que 0, então eu vou colocar B positivo. Ela vai interceptar o eixo Y em sua parte decrescente. Vamos ver, ó. Os dois dependem de B. Eu vou colocar positivo. Vou colocar igual a 1. 1,5, tá bom. Ó. A parte decrescente. A parte decrescente da vermelha... A partir do vértice, ó, é esse aqui, ó. É esse ramo aqui. Na laranja, quem que é a parte decrescente? É a parte esquerda antes do vértice. Então as duas são determinadas a partir do vértice. Tá? Então na vermelha é a parte direita, já na laranja é a parte esquerda aqui, ó, antes do vértice. Reparem que as duas foi na parte crescente, né? Porque o que é parte crescente? Eu pego um ponto aqui qualquer. Ó, pega um ponto aqui, A. Esse A está determinado por um Y, né? Se eu pego outro ponto aqui, B, eu tenho um Y maior que o do A. Se eu pego um ponto C, esse Y é maior que o Y do C, ele é maior que o do B, que é maior que o do A. Se eu pego aqui um ponto D, o Y de D, ele é maior que o do C, maior que o do B, maior que o do A. Tá vendo? Então veja que quando a gente vai aproximando do vértice, as ordenadas dos pontos vão ficar maiores, até chegar no vértice. Assim acontece a mesma coisa. Agora aqui é diferente, né? Quando eu for afastando do vértice e eu olhar para as ordenadas dos pontos,
eu vou ter que as ordenadas vão ficando maiores. Beleza? Beleza. Parte decrescente. Então, quando B é negativo, parte decrescente, né? Quando B é positivo, crescente. Quando B é negativo, parte decrescente. Ó. Vejam que as parábolas já trocaram de posição. Olha lá. Ó. Tá vendo? Elas cortaram o eixo Y na sua parte decrescente agora. Legal, né? Beleza. Já o ponto C, a gente pode pegar exatamente para essas duas parábolas. Ó. O ponto C permaneceu fixo. Ó. Nas duas parábolas, ó, interseção com o eixo Y, 0, 1. Vamos colocar aqui, ó, um ponto. Ó, esse ponto A é a interseção com o eixo Y. Veja, ó, que por mais que eu altere B, aquele A lá, ele vai permanecer ali fixo. As duas parábolas vão continuar cortando o eixo Y em x igual a 0 e y igual a 1, que é exatamente o valor de B. Tá vendo? E por mais que eu mude aqui o valor do coeficiente A, deixa eu ver se eu consigo. Olha lá, coloquei 20 agora. Olha lá, a parábola diminuiu um pouco a concavidade, ó, mas continuou cortando ali no eixo A. Vou colocar Eu vou colocar 5, por exemplo. Ó. Continuou cortando no ponto A. Tá vendo? Quando que isso muda? Vai mudar se eu alterar o C. Ó, se eu alterar o C, ó, aquela parábola lá foi embora. Foi lá no 20. Enquanto isso aqui permaneceu aqui no 0, 1. Beleza? Então o C determina isso. Beleza, tá aí os coeficientes e as parábolas. Bom, então a gente já tem, nós já temos o quê? Né? Numa parábola a gente já tem ali a determinação da concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo. A gente tem aonde vai cortar o eixo Y, se corta na parte positiva ou na parte negativa ou no vértice, e a gente na verdade vai ter exatamente em que ponto que corta, determinado pelo ponto C. Mas agora a gente tem outros pontos notáveis, né? A gente tem que olhar para os pontos notáveis, que são quem? As raízes e os vértices. Então os pontos notáveis da parábola. Ou da função, né? Pontos notáveis. Então, olha só. Os pontos em que uma parábola corta o eixo X são definidos por x', vírgula 0 e x duas linha, vírgula 0, em que x' e x duas linha são as raízes da função quadrática. Então, para eu determinar onde a parábola corta o eixo x, eu preciso das raízes. Ou vice-versa, né? Para eu determinar as raízes, eu tenho uma parábola na mão, eu olho para a parábola e vejo aonde essa parábola corta o eixo x. Mas nem sempre as funções vão ter raízes, tá? É assim que se destacam as raízes complexas, né?
os pontos notáveis, ó. Então tá, para se descobrir então as raízes, né? Raízes da função quadrática, que é a mesma coisa. Raiz da função quadrática. A gente precisa da fórmula de Bhaskara, né? Então, para descobrir os valores de x em que o gráfico corta o eixo das abscissas, precisamos fazer então agora a relação forma algébrica gráfica, fazer f de x igual a zero. Ou seja, para a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, vamos resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Isso significa a fórmula de Bhaskara. Então, para descobrir raiz, precisamos da fórmula de Bhaskara. Sendo assim, precisamos usar a fórmula de Bhaskara. Então, agora a gente precisa de novo dos coeficientes, né? A gente sabe que a fórmula de Bhaskara é dada por delta, né? O primeiro passo é delta e o segundo passo as próprias raízes. Então a gente tem ali que a solução, né, vai ser quem? Ó? X é igual, então as raízes, né, vão ser iguais a menos b mais ou menos a raiz do discriminante dividido por duas vezes o coeficiente a. Aí o discriminante, ou delta, é igual a menos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, nós temos duas importantes propriedades aqui que a gente pode relacionar exatamente com a forma gráfica. A gente pega então a forma algébrica e faz corresponder com a forma gráfica. Olha só, delta e a quantidade de raízes no gráfico. A relação do discriminante e a quantidade
de raízes. Então, a relação do discriminante e a quantidade de raízes. O discriminante é o delta, né? Olha só, nós sabemos então que na forma gráfica a gente consegue determinar a quantidade de raízes apenas contando quantas vezes o gráfico atravessa o meu eixo X. Então ele pode ter a seguinte situação, ó. Y e X aqui. Ele pode cortar duas vezes. Pode cortar duas vezes, né? X1 e X2. X1 e X2. X' e X2', né? Ele pode cortar uma vez só. Ele pode cortar uma vez só. YX, YX. Então, olha só, a gente pode ter a seguinte forma também, ó. Cortando uma vez só. Ou pode nem cortar, né? Pode nem cortar. A gente tem a opção de nem existir corte. YX, YX. A gente tem essa opção aqui de nem existir corte, ó. Bom, então ó, a gente consegue estabelecer o gráfico, beleza, tá aí. Mas e os deltas? O que tem a ver com isso? Né? O delta, ele vai ser calculado. Ele pode ser positivo, negativo ou zero, né? Então discriminante. Agora repare o seguinte: extrair a raiz de um número, eu tenho condições. Eu só posso extrair a raiz de um número quando esse número ele é positivo ou nulo. Não é verdade? Então eu só consigo raízes de valores positivos ou nulo. Quando o valor é negativo, a gente vai falar que não existe raiz quadrada dele, né? Então é exatamente essa ideia que a gente vai trazer aqui para o gráfico. Ó. Então, ó, na primeira a gente tem duas raízes. Duas raízes distintas, né? Na primeira ali a gente tem duas raízes distintas. Só vou pegar o delta. Olha só, nesse caso, no primeiro caso, quando o delta ele é maior que zero, a gente vai extrair a raiz e a gente vai encontrar dois valores distintos.
Não é verdade? A gente vai encontrar dois valores distintos. Porque na função polinomial, apesar que raiz de número, raiz quadrada de um número, sempre é o valor positivo, tá? Mas a gente não está procurando aqui raiz quadrada de número. Nós estamos procurando as soluções para a função quadrática. Aí nas soluções possíveis de uma função quadrática, a gente também apela para o lado negativo. Então, quando delta é maior que zero, a gente consegue extrair a raiz, nós conseguimos, beleza? E a gente vai encontrar dois valores distintos. Então, se o delta é maior que zero, temos duas raízes reais e distintas. Então, a relação desses dois gráficos de cima é a relação de um delta maior que zero. Agora, nesse caso aqui, qual é a relação do delta com o caso de baixo? O caso de baixo, ele fala assim, peraí, só encontrei uma raiz. Só encontrei uma raiz. A gente viu que quando o delta é positivo, a gente encontra duas raízes. Mas para delta é igual a zero, nós só vamos ter que parte. Nós vamos ter que calcular que parte. Então, olhando para a fórmula lá, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, se esse delta é igual a zero, então eu só tenho que isso é igual a menos b sobre 2a. Olha só, porque raiz de zero é zero. E aí, eu somar alguma coisa com zero é a mesma coisa que eu não alterar nada, né? Então, eu vou ter menos b sobre 2a. Então, quando delta é igual a zero, eu vou ter uma raiz apenas. Então, nesse caso, se o delta é igual a zero, temos duas raízes, né? Nós temos, na verdade, duas raízes reais, porém iguais. Tá? Aqui a gente fala que x1, x' é igual a x duas linhas. A gente vai falar que a multiplicidade da raiz é 2. Então, não é que tem uma raiz só. Eu tenho duas iguais. A função polinomial de segundo grau sempre vai ter raízes, tá? E sempre vai ter duas raízes, mas ela pode ser distinta ou não. E nesse caso aqui, não atravessa o meu eixo real x. Mas a raiz é determinada pelo valor da abscissa do ponto que o gráfico corta o eixo x. Mas se nunca corta, então quer dizer que não tem raiz. Olhando para a solução de Bhaskara, quando que não tem raiz? Quando que isso não tem? Quando não tem solução, né? Quando não tem raiz é quando não tem solução. Quando não tem solução? Quando esse delta aqui é negativo, porque eu não consigo extrair raízes de números negativos. Então, quando aquele delta é negativo, eu nem consigo continuar minha conta. Então, quando o delta é negativo, eu tenho esse terceiro caso aqui. Não existem raízes reais, tá? Mas só vai existir raiz complexa. Bom, outro ponto notável. Então, beleza, a raiz está aí. O outro ponto notável do gráfico é exatamente quem? É o vértice, né? É o vértice.
Olha só. O vértice, ele é um ponto. O vértice, ele é um ponto. Mas mais do que isso, o vértice está muito relacionado nos exercícios com um problema de maximização. Então, quando eu falo assim, qual é o ponto máximo, qual é o valor mínimo, qual é o máximo ou mínimo, né? Exatamente essas palavras de maximização, eu estou exatamente dizendo, peraí, encontra alguma coisa relacionada ao vértice. Aí pode ser a abscissa do vértice ou pode ser a ordenada do vértice. Aí vai depender do modo como ele vai colocar a pergunta, né? Porque qual é o valor de x em que a função atinge o máximo? Eu estou falando da abscissa. Qual é esse máximo? Eu estou falando da ordenada. Então, problemas de maximização tem a ver com o vértice. Então, o vértice é valor máximo e valor mínimo da função. Depois eu coloco lá. Então, o vértice é um ponto notável, né? E ele tem coordenadas. Eu consigo determinar as coordenadas do vértice a partir das raízes ou a partir dos coeficientes. Então, coordenadas do vértice. Então, olha só. De novo, a gente pode ter aqui uma função, um gráfico, né? O gráfico, a parábola. Então, a gente vai ter a parábola aqui. E essa parábola aqui, a gente sabe que tem um ponto aqui que chama vértice, que é onde muda o comportamento da função. Todo ponto ele tem coordenadas, ou seja, ele vai ter um valor de x e vai ter um valor de y. Como eu estou falando do vértice, eu estou falando de x do vértice e estou falando do y do vértice. Como eu estou falando de função, como isso aqui é uma função, eu sei que o y do vértice e o x do vértice eles formam um par ordenado, né? O vértice é um par ordenado, x do vértice e y do vértice. Como isso se trata de função, a ordenada desse ponto é a imagem de x, ou seja, o y de v é também o f do x do vértice. O y de v é também o f do x do vértice. O vértice, o x do vértice, ele tem a propriedade de estar exatamente em cima daquele eixo de simetria, né? Ele está exatamente em cima do eixo de simetria. O que significa isso? Tá vendo? Se a gente olhar para as raízes, uma raiz aqui e outra raiz aqui, e eu dobrar a parábola bem em cima aqui do eixo de simetria, esse ponto aqui de raiz x1 vai cair exatamente em cima do x2. Então quer dizer que o x do vértice ele se encontra à mesma distância de x2' e x'. Então quer dizer que o x do vértice ele é a raiz, ele é a média da soma das raízes, tá? Então, x do vértice, vamos começar por x do vértice, então. A abscissa do vértice, né? Vértice. Abscissa do vértice, o famoso x do vértice. Ou pelo contrário. Você é pequeno e você é grande.
Então, a abscissa do vértice, o x do vértice. O x do vértice se encontra onde? Ele é a média entre dois pontos que estão na mesma altura. A abscissa mesmo que é melhor. A abscissa do vértice se encontra no ponto médio, ou é a média, né? Ele se encontra na média, colocou a abscissa do vértice se encontra na média aritmética das abscissas de dois pontos que têm o mesmo valor das ordenadas. Ou seja, dois pontos com a mesma altura, né? É a mesma coisa. Sendo assim, podemos interpretá-lo como o ponto, como a média das raízes. Quando existe, né? Obviamente. Então, se eu calcular, eu tenho dois modos de calcular, tá? O x do vértice. Quando existe raiz, eu posso simplesmente pegar as raízes, somar elas e dividir por 2. Quando não existe, eu vou ter que usar a fórmula mesmo. Então, ó, o que é a abscissa do vértice, né? X do vértice. Tem dois modos de calcular, então, ele, ó. X do vértice. Ele pode ser igual a x' mais x duas linhas dividido por 2. Esse é um jeito. Quando existem as raízes, eu consigo fazer isso. Ou, a mais usual é que eu use essa forma direta, ó. Porque não é sempre que eu vou ter raiz. Então ele vai ficar exatamente em menos b sobre 2a. Beleza? Ele vai ficar exatamente em menos b sobre 2 vezes o meu a. Esse é meu x do vértice. Já meu y do vértice, ou a ordenada do vértice, que é o meu y de v, né? Meu y de v. A ordenada do vértice, ele vai ser exatamente a imagem, ele é a imagem do meu x do vértice. É a imagem do x da abscissa do vértice, né? Porque aqui não dá x do vértice. Da abscissa do vértice. Ou seja,
que a gente pode ter, ó? A gente pode ter isso aqui, ó. Como eu escrevi lá em cima, né? Vou colocar de escrita mesmo. A gente vai ter isso aqui, ó. F do x do vértice é igual ao meu y de vértice. Beleza? Então, se eu tiver o meu x do vértice, eu simplesmente pego o valor desse x e encontro o valor numérico, né? Eu encontro o valor numérico do x do vértice e aí eu tenho o y do vértice. Mas um outro modo de calcular é como? Um outro modo de calcular isso aqui é y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Ficou até mais bonitinho aqui embaixo do que lá em cima, né? Vou excluir esse negócio aqui, ó. Vou fazer de vermelho esse aqui. Então, x do vértice, ele pode ser calculado como menos b sobre 2a. É o outro a mesmo. Eita. Menos b sobre 2a. Então, o vértice ele vai apontar para a gente o quê? Ele vai apontar o valor de máximo e o valor de mínimo da minha função. Uma função, ela tem ou o valor de uma função quadrática, né? Ela tem ou o valor de máximo ou tem o valor de mínimo. Então, isso depende exatamente do vértice. Então, olha só, como que fica, né? Valor de máximo ou de mínimo. E é esse problema aqui que a gente encontra bastante em exercícios. Valor de máximo e valor de mínimo, né? Ou valor de mínimo. Na verdade é o valor de mínimo, tá? Porque uma função ou tem uma função quadrática ou tem valor de máximo ou ela tem valor de mínimo. Ela não vai ter os dois, não. Então, toda função quadrática tem valor de máximo ou de mínimo. Então, olha só. Se o a é maior que zero, então a função tem valor de mínimo. Então a primeira condição aqui, ó, a função tem valor de mínimo. E é sempre olhando para o y. Olha só, se eu tiver uma função quadrática aqui, com a maior que zero, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter um vértice aqui, nós temos o x do vértice aqui e o y do vértice aqui. Reparem que eu já falei disso, né? Eu falei que esse ponto aqui, ó, esse y de vértice, ó, se eu pegar outro ponto qualquer, eu vou ter um y aqui. Aí se eu pegar outro ponto aqui, ó, ele vai ter um y2 aqui. Reparem que os y's, eles estão ficando menores, mas o menor de todos é o y do vértice. Se eu pegar desse lado, ó, a partir daqui, ó, os y vão ficando maiores. Beleza. Então, ó, nesse caso, a função tem
valor de mínimo. Então, ó, o y do vértice é o valor mínimo. E o par ordenado, xv, yv, é o ponto de mínimo. Agora, o contrário é a negação disso. Então, é o valor de máximo. Se A é menor que zero, a função vai ser dessa maneira aqui, né? A gente sabe que a função vai ter concavidade para baixo. Então vai ser uma parábola, né? Uma curva dessa forma aqui, ó. E aí, a gente vai ter aqui de novo o vértice. Esse vértice é um ponto, então ele tem coordenadas. Ó, o x do vértice e o y do vértice. Reparem então que nesse caso aqui, o y do vértice ele é o maior, né? Ele é a maior imagem de todos os outros pontos. Ele é a maior imagem de todos os outros pontos. E aí nesse caso aqui, o y de vértice é o valor de máximo. E o par ordenado xv, yv representa o ponto de máximo. Beleza? Geralmente, as raízes... Geralmente não, né? Mas falou de alcance, eu estou falando das raízes. Falou onde atinge o ponto máximo ou onde atinge o ponto mínimo, eu estou falando do vértice. Beleza? Então, vai estar muito relacionado com esses problemas, assim. Alcance, lançamento de projétil, no caso, né? O valor que atinge o máximo, o valor que atinge o mínimo. Lembre-se que a função lá, a função horária da posição, a função horária da posição em relação ao tempo, lá na física, quando existe aceleração, é uma função do tipo quadrática. Não é verdade? Ó, só lembrando, quando existe aceleração, a gente tem aquela forma desse tipo aqui, ó. A do sorvetão, né? A gente vai ter essa fórmula aqui, ó. S. Opa. A gente vai ter esse tipo de fórmula aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nesse caso, na fórmula da posição em função do tempo aqui, a gente tem que o A ele é um valor fixo, o V0 é um valor fixo e o S0 também. Se são valores fixos, eu posso substituir esse S0, ó, ele não acompanha ninguém, né? O T que eu desconheço. Então o S0 é meu C. O V0 ele acompanha meu T com o expoente 1, então ele é meu B. O T estaria no lugar do X. E o A sobre 2 faria a posição exatamente do A. Né? Ó, aí ficaria ax ao quadrado. Então, a posição é uma função do segundo grau. Esse tipo de função é quando existe aceleração, né? É quando eu estou lançando um projétil. Então eu vou ter alcance, né? Então quando eu lanço alguma coisa, ele é descrito exatamente por essa função. Então o alcance do meu projétil vai ser exatamente quem? O x duas linhas, desde que meu x' seja da onde partiu. Aonde ele atinge a altura máxima é exatamente quem? O meu y de vértice.
Agora o ponto, né, ou o tempo em que ele atinge a altura máxima é meu x de vértice. Beleza? Então a física ela se apropria bem aqui dos conceitos aqui da função do segundo grau. Beleza? Então, deixa eu apagar isso aqui, né? Adeus. Adeus. Bom, então é isso aí, tá? As coordenadas do vértice. Função quadrática, então, né? Um resumão, como sempre. Função quadrática é uma função, então ela vai respeitar todos os conceitos de função. As imagens de x têm essa forma aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b, c são coeficientes, valores reais, e somente o a tem que ser diferente do zero. O b e o c não tem essa restrição. Beleza. O gráfico dessa função é uma curva chamada parábola. Aí a parábola, a gente viu o que é uma parábola, né? Mas preciso voltar de novo nisso. Mas a parábola vai ter alguns pontos notáveis quando está no plano cartesiano, que é o vértice, os dois pontos de raiz quando existe e o ponto onde corta o eixo y. O ponto onde corta o eixo y é determinado exatamente pelo coeficiente c da minha forma algébrica. Já as raízes eu vou precisar de Bhaskara, né? As raízes eu vou precisar de Bhaskara. O vértice, ele indica o valor máximo ou mínimo da minha função. O x do vértice ele vai ficar exatamente sobre o eixo de simetria. É por isso que qualquer ponto que está na mesma altura, e se eu fizer a média aritmética desse ponto, eu descubro exatamente também o x do vértice. O y do vértice é a imagem do meu x de vértice. Mas ele tem uma fórmula própria, né? Menos delta sobre 4a. O x do vértice é menos b sobre 2a. O coeficiente a, ele indica a concavidade da parábola, né? Se ela está para cima ou para baixo. O b, ele vai indicar se a parábola vai cortar o eixo y na sua parte crescente ou decrescente ou exatamente no vértice. Já o ponto C, ele vai nos fornecer o ponto, né? O ponto exato onde a parábola vai cortar o eixo y. E é isso, né? O resumo foi mais rápido tudo. Aí os deltas, né? Os deltas e as raízes, né? Se a parábola corta duas vezes o eixo x, eu tenho duas raízes distintas. Então o delta é maior que zero. Se a parábola corta só uma vez o eixo x, eu tenho apenas uma raiz. Então delta é igual a zero. É esse caso aqui, né? Vai circular aqui, ó. Formar um quadrado. Não deu. Ó, esse aqui corresponde com o de baixo lá. Esse aqui corresponde com esse aqui. Já esse último aqui, ele vai corresponder com esses gráficos aqui, né? Aí, ó, agora tá bonitinho. Beleza? Então tá aí, ó. Um resumão de função quadrática, só precisa de exercícios agora. Certo, pessoal? Então vou desligar aqui o vídeo já, parar a gravação.